Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é William Carvalho, eu sou professor de inglês. Hoje a gente vai aprender como se deve pronunciar os verbos regulares no passado. Mas antes da gente começar essa aula, faz assim, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para você ficar atento a todas as atualizações que fizermos. Bacana? Então, vocês sabiam que a pronúncia correta dos verbos regulares no passado, quando nós fazemos o acréscimo da partícula ed, ela segue 3 regras básicas. Observem os exemplos que eu trouxe para vocês. My son studied up to 10 o'clock yesterday. Olha o verbo studied. O meu filho estudou até as 10 horas ontem. Outro, sorry, but we missed the time. Missed. Desculpe, mas nós perdemos o horário. E por último, somebody called her and she left in a hurry. Alguém ligou para ela e ela saiu rápido. Olha o verbo call, called. Vamos entender quais são essas regras? A primeira regra diz o seguinte: quando você tem palavras terminadas com o som de T ou com o som de D. Eu disse som. Não necessário que a palavra termine com T ou D. O que me importa é o som. A pronúncia da partícula ed, que indica passado, é exatamente id. Olha só, eu tenho dedicate, dedicated. Eu tenho o seguinte exemplo: The fireman dedicated all his efforts in saving that girl. O que eu falei? O bombeiro dedicou todos os seus esforços para salvar aquela garota. No outro exemplo, eu tenho o verbo count, som de T. Qual é o passado? Counted. Olha só, I counted the score until it was 4-0. Eu contei o placar até que ele estivesse 4-0. E por último, o verbo add, terminado em som de D, added. Olha só o exemplo. They haven't added her name on the list. Eles não adicionaram o nome dela na lista. Portanto, observa, eu tenho dedicated, eu tenho counted e eu tenho added. Portanto, essa é a primeira regra. Palavras terminadas em som de T ou D, a fala do ed no passado é ed. Na segunda regra, a gente vai entender que quando as palavras são terminadas em S, SH, X, K, P ou com o som de F, a pronúncia da partícula ed é simplesmente T. Olha o verbo que eu trouxe. Wash, washed. No exemplo eu tenho Luca went to my house this weekend and washed his clothes in my laundry. O Luca foi para minha casa esse final de semana e lavou, washed, suas roupas na minha lavanderia. O outro eu tenho kiss, que é um verbo regular terminado com S. Portanto, o passado é kissed, com Tzinho lá de som. Eu tenho when our lips kissed each other, I knew it was love. Quando os nossos lábios se beijaram, eu sabia que era amor. E o outro exemplo que eu trouxe é a palavrinha laugh, que muito embora não termina nem com S, nem SH, nem X, nem K, nem P, na verdade ela termina com o som de F, que é uma das regras. O passado aqui vai ficar left, com sonzinho de T. No exemplo eu tenho everybody laughed when I told them I wanted you, I wanted you. Todo mundo riu, sorriu, deu risada quando eu falei que eu queria você, que eu queria você. Vamos à terceira regra, que na verdade não é bem uma regra. A gente chega nela por exclusão. Quando o verbo que você tem não se encaixar em nenhuma das regras anteriores, a gente considera que a pronúncia do ed é simplesmente D. Dá uma olhada na palavrinha play, cujo passado é played. Olha o exemplo que eu tenho. Slash played the guitar very well. O Slash tocava a guitarra muito bem. Curte a música. Na sequência, a gente tem o verbo clean, cujo passado é cleaned. No exemplo, a gente tem I cleaned my room. It was a mess.
I cleaned my room. Olha como é sutil. Eu limpei o meu quarto. Ele estava uma bagunça. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Gostaram? Então, curtam, compartilhem, nos sigam em nossas redes sociais, clique nos links da descrição, deixe suas perguntas, eu venho aqui para responder para você, tá bom? Tchau, tchau, a gente se vê!